Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe aí os meus irmãos que vão acompanhar essa live aí junto conosco. Deus abençoe. Se os irmãos ouvirem aí meu cachorro latindo, é que ele fica agoniado aqui quando passa alguém aqui do lado da rua. A gente mora numa casa de esquina, então sempre está passando alguém aqui. De vez em quando os irmãos, se escutarem um latido aí de fundo aí, é o Thor querendo participar da live, tá bom? Quero começar essa live fazendo uma oração junto com os irmãos. Deus bendito e santo, aqui estamos, ó Pai, começando essa transmissão, a qual nós vamos explanar a Tua Palavra. Que o Senhor abra-nos as portas da Palavra, que o Senhor possa estar, meu Senhor, indo adiante de nós e levando esta mensagem, ó Pai bendito, para os corações de cada um dos Teus filhos que precisam, neste momento, ouvir a mesma, que traga edificação para cada um dos Teus filhos. Abençoe os nossos irmãos e irmãs que foram privados de estar na Tua casa por decreto de lei e estão em suas casas, meu Senhor, neste que é chamado isolamento social. Aqui nós estamos cumprindo as determinações das autoridades, mas nós queremos, meu Senhor, chegar na casa dos Teus filhos agora, através, meu Senhor, da internet, através deste momento que vamos estar aqui compartilhando a Tua Palavra com cada um dos Teus filhos. Abençoa cada um dos Teus servos com toda sorte de bênção. É o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs, que porventura vão entrar na live aí, né? Quero ler um texto aqui junto com os irmãos e explicar algumas coisas antes, né? Nós estávamos fazendo as nossas lives da igreja e o objetivo de se fazer da igreja era para que os irmãos se sentissem na igreja, né? Se sentissem ali perto, ali próximo, né? Para que os irmãos estivessem vendo o templo, e esse era o nosso objetivo maior. Mas no último sábado, na Santa Ceia que tivemos, né? Houve algumas denúncias, né? Que a nossa igreja estava com as portas abertas e fazendo culto, embora tivesse um número de pessoas reduzida para aquilo que a igreja comporta, né? A igreja comporta 146 pessoas e não tínhamos lá nem a metade disso, tinha um número bem reduzido, tomando todas as devidas precauções, mas mesmo assim houve a denúncia e o prefeito no outro dia entrou em contato comigo, perguntando, né, e falando que tinha tido denúncia. Então, para que ele não ache que a gente está aqui querendo bater de frente com ele, porque cidade pequena é assim, né? Todo mundo, se você for contrário a qualquer decisão, a pessoa já pode encarar, né? Encarar você como um possível adversário político aí. Nós estamos aqui tão somente pregando a palavra de Deus, né? Nosso objetivo aqui é cuidar do nosso rebanho que foi confiado a nós, né? Foi confiado a nós pelo ministério e por Deus, né? Que nos mandou aqui para a cidade. Já estamos aqui trabalhando e já estamos fazendo isso por quase 4 anos e louvamos a Deus por este privilégio que Ele tem nos concedido. Então, por essa razão, hoje eu quero fazer essa live aqui de casa mesmo, tá bom? Aqui de casa mesmo, onde o sinal da internet tem mais potência aí.
Espero que a live não fique caindo, para que os irmãos estejam conosco aí, né? Acompanhando aí essa transmissão. Meus amados e queridos irmãos, eu quero ler alguns versículos para a gente estar explanando, né? Os meus irmãos aqui de Monte Azul, se estiverem vendo, Deus abençoe cada um de vocês, né? Se forem ver depois pelo YouTube, está aí, que Deus os abençoe também. Eu quero fazer uma leitura da Palavra de Deus para a gente começar a falar algo a respeito, né? Vamos lá? O primeiro texto está em Efésios, capítulo 5, no seu versículo 15 e 16. Neste capítulo 5, o apóstolo está dizendo, olha, sede, pois, meus imitadores como filhos amados. E ele vai falar sobre os frutos da luz e as obras das trevas. Mas no versículo que eu propus aqui para os irmãos, do capítulo 5, no versículo 15 e 16, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos de Éfeso, dizendo aos irmãos, olha, vocês precisam seguir as vossas vidas, né? Andar aí no vosso cotidiano, levar a vida entre famílias de uma forma sábia, de uma forma sábia, dando exemplo, sendo cristãos, sendo imitadores. Eu li o versículo 15 e 16, mas os irmãos percebam que no primeiro versículo ele vai dizer, do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus. Então, quando ele fala, olha, vocês andem, né, prudentemente. Então, ali ele estava dizendo, olha, andem como Cristo andou, como o nosso Cristo deu exemplo, sede imitadores dele, não se embaraçem com coisas pequenas, né? Nós temos aí muitos problemas, né? A Bíblia diz que cada dia traz o seu mal e a gente deve andar prudentemente e com sabedoria para a gente não ficar embaraçado, né? Em certas coisas que podem atrapalhar a nossa caminhada, né? Então, pastor, como assim? Você, quando está andando numa mata, eu já tive oportunidade de fazer isso, andando numa mata fechada, de vez em quando enrosca, né? A sua perna num cipó, você fica parado, tem que abrir uma clareira com um facão para você progredir, né? Numa mata fechada. Então, quando ele cita, ele fala, olha, para que vocês não se embaraçem com estas coisas e fiquem parados, né? Porque a gente tem que aproveitar o tempo. O versículo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir? Remir é resgatar. Resgate o seu tempo, né? Cuide dele. O tempo é precioso, o tempo que Deus nos deu, né? Ninguém é eterno. Deus nos deu um tempo determinado, a nossa história está escrita, né? E foi escrita por Ele e Ele nos propôs um bom fim, né? Então, quando fala de remir o tempo aqui, ele, olha, ande como sábios, remindo o tempo. A palavra remir significa resgatar, remover algo ou alguém do poder ou domínio de outrem. Então, quer dizer, resgate o seu tempo. Se o seu tempo está na mão de alguém, resgate ele. Pastor, mas como assim o meu tempo vai estar na mão de alguém? O seu tempo é gasto com aquilo que você acha necessário. Por isso que o texto vai dizer que
É para a gente resgatar. Nós somos o dono do nosso tempo, né? O tempo que Deus nos proporcionou. Você escolhe o que você faz com o seu tempo, né? Então, resgate ele. Resgatar como, pastor? O seu tempo ele fica preso em situações, né? Situações mal resolvidas. Então, se você se embaraça em alguma coisa, você perde tempo. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Nós tivemos aí, e isso foi filmado, né? Foi filmado. A gente nas Olimpíadas íamos ter um campeão da maratona, né? O Wanderlei Cordeiro de Lima, né? O famoso Cordeirinho, né? Como o Evaldo chamava, meu irmão também, o pastor Edson, conhece ele como Cordeirinho, já correu com ele, inclusive meu irmão. E o Evaldo, que já dorme, descansa no Senhor, não está mais aqui, eram corredores, correram com o Cordeiro. E teve uma coisa muito interessante na vida do Cordeiro, ele estava muito bem preparado na Olimpíada, e ele ia ganhar a Olimpíada porque estava na frente, entrou aquele padre lá protestando e agarrou ele e ele ficou preso. Ele perdeu o tempo ali, foi ultrapassado por outros corredores, né? E ele não conseguiu vencer, ser vitorioso. Depois isso rendeu até uma medalha para ele, né? Mas o que eu quero dizer aos irmãos é isso, ele foi agarrado, ele ficou preso, né? E perdeu tempo na sua corrida. Então não perca tempo com coisas pequenas, com coisa que não traz edificação, com coisas que não vai fazer bem para você. É por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios disse, olha, remindo o tempo, resgatando o tempo, tirando o seu tempo da mão de quem te prende, né? Dos problemas que te prendem, daquilo que te oprime. Então o texto ele vai dizer, remindo o tempo porque os dias são maus. Então por esta razão, né, a gente tem que andar prudentemente, agir com sabedoria, porque tudo envolve o nosso tempo, né? Eclesiastes, eu vou ler aqui com os irmãos, olha que coisa interessante, livro de Eclesiastes, né, do pregador, ele vai dizer no seu capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Ele vai dizer assim, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E esse texto segue-se até o versículo 8, dizendo sobre um tempo para cada coisa. E quando você desprende do seu tempo, quando você dedica uma parte importante do seu tempo para aquilo que não tem tanta importância, sim, você está preso em uma situação, você ficou parado em uma situação. Eu vejo pessoas aí, por exemplo, saíram da igreja por alguma razão, eu fiquei triste, saí da igreja. E a pessoa passa 15, 20 anos fora e depois não tem mais força para voltar. E aí se você olha o que ele fez nesse tempo, ele só andou para trás. Então o tempo dele foi aprisionado, né? Ele está achando que está vivendo, mas na verdade ele está preso em uma situação, porque a gente só consegue andar com Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, eu prossigo para o alvo, meu alvo é Cristo, eu prossigo andando em direção a Ele, porque Ele deixou o caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós que estamos andando nesse caminho, a gente não pode parar, a gente tem que remir o nosso tempo, temos que resgatar o nosso tempo, temos que andar de acordo com as coisas. Por quê, pastor? Porque a brevidade do tempo é muito curta, é muito breve, e a gente não pode se envolver com coisas que não nos edificam. Nós temos que viver a nossa vida da melhor forma e ocupar o nosso tempo da melhor forma. Olha lá, Salmos
capítulo 69, versículo 48, o texto vai dizer assim, Salmos 69, 48, que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? O salmista ele faz uma pergunta, ele fala, qual é o homem que pode viver à vontade, com tempo indeterminado, sem se preocupar com a morte, sem se preocupar com... Que homem tem esse tempo todo, né? Ninguém. O nosso tempo é breve. A Bíblia diz que passou os 70, é só fadiga e canseira, né? E cansaço. Então nós temos que ocupar o nosso tempo da melhor forma, né? Ocupar o nosso tempo com coisas que vão acrescentar na nossa vida, que vão nos edificar. Né? A Bíblia fala que para buscar o reino de Deus e as suas coisas, para depois não dizer, eu já estou velho, não tenho mais contentamento, quer dizer, eu não tenho mais força para fazer nada, né? Então a gente tem que fazer todas as coisas que nos fazem bem, que nos traz alegria, né, com Cristo Jesus, remindo o nosso tempo. A Bíblia vai dizer também em Salmo 144, versículo 4, diz assim, o homem é como um sopro, os seus dias, como sombra que passa. Quer dizer, a vida é breve. Pegue alguém aí que já ultrapassou os 60, os 70 anos, ele vai falar para você, olha, a vida passou rapidamente, parece que foi ontem que eu fiz isso. Eu sou exemplo disso, que eu ainda tenho na minha mente, né, que eu sou um jovem ainda, e eu me lembro, né, nitidamente das coisas que eu fiz no exército, e já fazem 30 anos que eu saí do exército. Eu servi em 1990, talvez muita gente que esteja me vendo aí nem nascido era, e parece que foi ontem, mas não foi, já se passou 30 anos, e dentro desses 30 anos já aconteceram muitas coisas. Então a gente não pode se embaraçar, né? A gente tem que remir o tempo, como lá em Éfeso está escrito, olha, remindo o tempo, resgatando o tempo, né? Fazendo o que é bom, né? Agindo prudentemente como sábios, vamos andar de uma forma que nos traga edificação, né? Tem pessoas que não vigiam, né? E perdem o seu tempo, né, com coisas pequenas, né? Nós estamos fazendo essa live hoje aqui, infelizmente, porque teve alguém que foi denunciar a igreja, que tinha cultos presenciais. E pasmem os senhores, né? Pessoas crentes, né? Pessoas crentes, que se dizem crentes, né? E estão torcendo hoje em dia para a igreja estar fechada. Uma pessoa dessa, para mim, perde o tempo, está perdendo o tempo, né? Perdendo o tempo de vida, perdendo o tempo com coisas pequenas, perdendo o tempo com convicções que ela tem, que quer que as outras tenham. Eu respeito todo mundo que vive a sua vida e dedica o seu tempo para aquilo que acha que é importante. Mas eu gostaria que todas as pessoas também respeitassem o tempo das outras, respeitassem o que as outras pessoas pensam. Né? Porque tem muita gente que neste momento, Jesus Cristo disse, olha, se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês podiam falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, que ele iria. Tem muita gente com uma fé tão pequenininha, aí tem gente com falta dela. Pastor, e como é que eu faço para aumentar minha fé? Ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é fé, pastor? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas esperamos, né? Então a gente espera dias melhores para a nossa nação, a gente espera que Deus livre o nosso povo. O que é isso? É fé. É confiança naquilo que nós não estamos vendo, mas temos a certeza que vai acontecer. A nossa fé nos garante isso. Então tem pessoas que não têm fé, né? Se acham aí os detentores da verdade, não tem fé nem para cultuar, né? Não tem fé para realizar as coisas. Pastor, é verdade. E depois fica causando problemas para a igreja. Você vai responder por isso. Você vai responder por isso. A Bíblia diz que toda palavra frívola que a gente falar, toda palavra sem valia, a gente presta conta.
Então você aí que está vibrando, né, com essa situação, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos, o princípio das dores, né? E eu até vou ler um versículo a respeito disso, está lá em Lucas, abre a sua Bíblia comigo, lá em Lucas, olha o que Lucas vai dizer no seu capítulo 21, versículo 18, né? Ele, no capítulo 21, do versículo 7 em diante, fala sobre o princípio das dores. E no seu versículo 18, versículo 17 eu quero ler: de todos sereis odiado por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E a vossa perseverança que ganhareis, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quer dizer, olha, é na nossa perseverança, é na nossa fé, é na nossa conduta de vida, entendeu? Que a gente vamos enriquecer e ganhar a nossa alma. Por quê? Porque nos últimos dias, o texto diz, né, sereis odiados de todos, mas lá na frente diz que os próprios parentes muitas das vezes se levantam. Quantas das vezes você aí quis ir para a casa de Deus e o seu parente levantou contra aí, né, para impedir, para não deixar, Por quê? Porque não tem a mesma fé que você, mas fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, o Senhor já vem buscar a sua igreja e certamente subiremos com Ele, né? E estaremos nos ares. No princípio de dores, Deus diz, olha, vocês serão odiados. Então o que a gente vê aí, né, por conta da última eleição, onde os evangélicos fizeram a diferença, a gente vê políticas prejudicando os evangélicos, prejudicando a nossa fé, querendo interferir na nossa fé, né? Lá na China comunista, da onde propagou todo esse mal aí, eles estão pensando em fechar templos, em fechar igreja, queimando bíblias, né? Impedindo o evangelho. Por quê? Porque sabe que o evangelho liberta a pessoa. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O evangelho nos liberta, nos dá uma visão alongada. A pessoa que vive no evangelho, ele não tem tempo. Ele não perde tempo se drogando, gastando seu dinheiro naquilo que não é pão. Ele não perde tempo. Por isso que Deus, quando transforma o homem, tira o homem da bebida, tira o homem da imundícia, tira o homem das drogas. Este homem passa a pensar na família, este homem passa a pensar em coisas boas, passa a viver para fazer coisas boas. Por quê? Porque ele está resgatando o seu tempo. Ele está agindo com o seu tempo de uma maneira equilibrada, sóbria, como diz o texto de Efésios, com sabedoria. Então você, meu irmão, que está em casa, nestes tempos daí de quarentena, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, entre aí no nosso relógio de oração, tire um tempo para você orar, ore a Deus, coloque a sua vida. Quem já faz isso, faz naturalmente, né? Mas você que não estava atento a isso, comece a perceber, né, que os dias são abreviados, né, que há tempo para todas as coisas, e o tempo agora é para a gente buscar a presença de Deus, né, estar na presença de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer em Efésios, né, que é para a gente agir com sabedoria, né? Portanto, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, ande com prudência, né? Ande com sabedoria, não como nércios, né? Como aquele que não está nem aí, deixa a vida me levar, né? A música do Zeca Pagodinho, deixa ela te levar, deixa ela te levar, e muitas das vezes vai te levar para o inferno, né? Mas Deus não, o Senhor Jesus Cristo quer te dar vida eterna, quer te dar vida plena, e a vida que Cristo dá é uma vida com alegria. Ele não vai te dar uma vida, Ele vai te dar uma vida muitas das vezes que vai ter obstáculos, vai ter luta, mas vai ter vitória. E o que é de mais prazeroso e alegre para o homem quando ele conquista, quando ele tem vitórias, Então, quando seu time ganha, aí você fica feliz, fui campeão. Deus quer te fazer um campeão, remindo o seu tempo, né? Para que o seu tempo seja proveitoso, para que você aproveite a sua vida, o seu tempo, o tempo que Deus lhe deu aqui, que você
resgate ele, né? Resgate ele. Resgate da mão dos seus problemas, resgate ele da mão daquilo que te traz sofrimento, preocupação, daquilo que te embaraça, daquilo que te para. Resgate o seu tempo disso, né? Entrega, pastor, eu estou tão ansioso. Entrega, né? A sua ansiedade, lança sobre ele toda a sua ansiedade, que ele tem cuidado de você, ele vai cuidar de você, vai te ajudar nesse tempo que nós vivemos, né? Nesse tempo que a gente está passando, tempos difíceis, mas eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para todos nós ao final deste tempo, né? E quando acabar esse nosso tempo aqui, nós vamos ter toda uma eternidade para colher aquilo que a gente plantou aqui. Saiba de uma coisa, meu amigo, por aqui a gente pode escolher aquilo que planta, mas a gente não pode escolher aquilo que colhe, porque aquilo que a gente plantar, isso a gente vai colher. Então plante para a vida eterna. Aproveite o seu tempo com a sua família, com as pessoas que te cercam, falando da palavra, trazendo uma palavra de bênção, de incentivo, remindo o seu tempo, né? Aproveite o tempo que Deus tem te dado aqui, né? O fôlego de vida. Esses dias um testemunho muito interessante, né? De uma pessoa que estava internada, eu ouvi isso, uma pessoa que estava internada e aquela pessoa precisou de respiração artificial nos Estados Unidos, e a pessoa chegou e disse assim, olha, isso vai lhe custar não sei quantos $1000, né? Para esse respirador estar funcionando. E o homem começou a chorar, e o médico pergunta para ele, mas o senhor está chorando por quê? O senhor não tem condições de pagar por este tratamento? Ele disse, não, eu tenho condições de pagar e vou pagar, o problema não é esse. O problema é que eu sempre tive ar em abundância, nunca paguei por ele e nunca fui agradecido por isso, né? Então, quando ele precisou pagar pelo ar que ele estava respirando, aí ele foi se dar conta da brevidade da vida e daquilo que tem importância. Meu irmão, comece a dar importância para aquilo que de fato tem. Eu sei que você que está me vendo aí, você que vai ver depois, eu sei que você tem feito muitas coisas, mas a pergunta que fica é, será que são coisas boas? Será que você está usando o tempo que Deus te deu de uma forma boa? Será que você está plantando para a eternidade? Ou será que você está só pensando no dia de amanhã? Será que você está só pensando no seu problema? Será que você está só pensando nas coisas materiais ou coisas que estão aqui? Eu tenho muitas preocupações, eu tenho preocupação com a igreja, eu tenho preocupação com os meus filhos, com a minha família, com a minha casa, eu tenho preocupação com a minha mãe que está longe de mim, eu sempre morei com minha mãe, sempre cuidei da minha mãe, e hoje eu estou longe, eu tenho preocupação com a minha mãe, eu tenho preocupação com a minha casa que está em São Vicente, que eu não pude concluir ela ainda, mas tudo isso é insignificante agora. Por quê? Porque agora eu estou aqui, vivendo este tempo, vivendo a vida que Deus me proporcionou. Então eu estou preocupado, a minha preocupação hoje é de viver bem aqui. As coisas que eu não posso resolver, que estão além da minha capacidade, elas ficam de uma forma secundária, em um segundo plano, esperando a oportunidade que Deus vai me dar para mim resolver todas elas, né? E vivendo sabiamente o tempo que Deus me propôs. Então você que está respirando naturalmente agora, louve a Deus por isso, né? Enchendo os pulmões, né, de ar, este ar que não te custa nada, este ar que Deus te dá todos os dias quando você acorda e pode respirar, e pode andar, e pode caminhar, e pode viver livremente, pode sentir o sol, o calor do sol, pode sentir o frio da noite, você que pode ver o sorriso do seu filho, você que tem liberdade para ir e vir quando quiser. Nós estamos vivendo num tempo que ainda não foi cerceado esse direito de ir e vir, mas estamos próximos a isso. Tem governadores que já falaram aí em prisões para as pessoas que
não podem mais ir e vir. Olha que coisa absurda. É o final dos tempos, meu irmão. Isto o texto diz e chama como princípio das dores. Isso está trazendo dores para nós, está trazendo sofrimento. Então, nestes últimos dias da igreja, na face da terra, que você saiba aproveitar o seu tempo, que você viva junto aos teus, fazendo bem. A Bíblia diz que quando a gente pode fazer o bem e não faz, nisto a gente peca. Então que você não peque com o seu tempo, que você aproveite o seu tempo, que você resgate o seu tempo, que você viva de uma maneira feliz e plena com o tempo que Deus te deu. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos aqui de Monte Azul e todos os irmãos que estão me vendo aí pela internet. Os irmãos me perdoem de eu não estar na igreja, mas a igreja, por conta de denúncia, ela teve que ficar com as portas fechadas por estes dias, né? Então, aqui como a internet de casa pega melhor, eu quis fazer essa live daqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, um grande abraço, que o tempo que Deus te deu nesta terra, você use com muita sabedoria. É o meu desejo em nome de Jesus. Toda sorte de bênção para você, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Amém. Deus abençoe os meus irmãos.